Está começando mais um podcast Fala Pri, o podcast do autoconhecimento do empoderamento Brasil. Vem comigo, que esse podcast eu quero te dar uma visão de futuro, uma visão estratégica, uma visão que nunca mais vai caber você dentro de uma caixinha, sabe? Esse podcast vai ser um podcast bem especial, que eu quero compartilhar muito dos meus bastidores, da minha vida empresarial, falar para vocês o como hoje eu consigo alavancar e acelerar os meus resultados, das minhas empresas e também das empresas que eu mentoro. Quais são os princípios e pilares que eu utilizo por trás dos meus métodos que vai fazer você olhar para o seu negócio, para a sua gestão, seja você um líder, seja você um profissional liberal, um autônomo, um empresário, uma empresária, vai fazer você olhar para o seu negócio e entender quais são os pontos que você deve ajustar para melhorar ainda mais a sua performance. E se você chegou aqui pela primeira vez, muito prazer. Eu sou Priscila Guscuma, eu sou a filha do Divino, a filha da Águida, a esposa do Renato, a mãe da Serena, a mãe da Maia, sou empresária, apaixonada por negócios, apaixonada por resultados, com esse, sabe, com essa vontade de inovar, com essa vontade de fazer acontecer, de fazer as coisas de uma maneira que seja escalável, que seja leve, que seja gostosa e de ver o novo acontecer. Eu sou essa pessoa no meu dia a dia, aquela que abraça um desafio, aquela que diz sim para um desafio, aquela que vai para o novo, aquela que faz acontecer. As pessoas que acabam me conhecendo, elas ficam muito impressionadas com a minha energia, com o meu poder de criatividade, de resolução de problemas. Às vezes as pessoas vêm falar um problema, ela nem terminou de falar, eu já estou pensando na solução. Essa é a minha mente é voltada para a solução, para resultados. Para mim não tem impossível. Impossível é só questão de opinião. Dentro de uma impossibilidade, a gente tem várias possibilidades e eu vou ser aquela pessoa que vou trabalhar as possibilidades. Mas nem sempre foi assim. E eu quero trazer nesse podcast de hoje um pouquinho de como eu fui me construindo, me lapidando para ser a mulher, a profissional que eu sou hoje, a empresária que eu sou hoje. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você. E se você está chegando aqui pela primeira vez, já se inscreva no nosso canal, já ative as suas notificações, porque hoje vai ser aula, tá bom? Vai ser o podcast Fala Pri, aula de gestão de negócios, de gestão empresarial, de gestão da sua vida, porque você vai entender aqui o seguinte, que na sua empresa você vai ter um resultado muito similar ao que você tem na sua vida. Não tem como você ser uma pessoa mediana na sua vida e ser uma pessoa extraordinária como empresária, como empresário. Não tem como. Quando você aprende a ser extraordinário, isso vai te acompanhar para todas as áreas da tua vida. Não tem como você ser ruim em uma coisa, mediano em outra coisa, extraordinário em outra. As coisas precisam estar em harmonia, porque se tem essa distância, essa diferença, você acaba construindo ruídos, e esses ruídos não vão sustentar o resultado que você constrói. E é por isso que muitas empresas vivem grandes altos e baixos, porque existem muitos ruídos nos bastidores, na vida daquela empresária, na vida daquele empresário. Então vamos lá. Algumas pessoas que já me acompanham aqui no podcast já conhecem bastante a minha história, mas eu gosto sempre de trazer alguns pontos que eu venho olhando nos últimos anos de uma forma diferente, né? Então, eu sempre tive esse espírito de fazer, de resolver, de vai que dá e tudo mais. E a minha primeira experiência profissional eu tive aos 15 anos, foi num telemarketing. Ali foi meu primeiro contato com o mundo, assim, sabe? Dos negócios mesmo. Mas antes disso, eu ajudava a minha mãe no salão de cabeleireiro dela. Então, tinha muito aquele, já sabia atender um cliente e tudo mais. Já comecei a ser manicure no salão de cabeleireiro da minha mãe. Foi meu primeiro trabalho. Eu tinha 11 anos, 12 anos. Eu era manicure no salão da minha mãe. Ajudava a minha mãe a lavar os cabelos, limpava o salão, fazia... E aquilo foi uma escola, né? E a minha mãe foi a primeira inspiração empreendedora que eu tive na minha vida. Aquela mulher que ia lá, que fazia o dinheiro e tal, e tal, e tal. E aos 15 anos eu fui ter essa experiência do telemarketing, foi meu primeiro contato com escritório, com telefone, com isso, com aquilo. E foi maravilhoso, assim, né? E ali eu fui me descobrindo, fui tendo outras experiências. E aí, quando eu completei ali 18 anos, que eu terminei o ensino médio,
eu queria muito fazer uma faculdade. Eu desejava ter uma formação. Eu sempre acreditei que a educação mudaria a minha vida, assim como mudou. Porque isso muito inconscientemente, né? Hoje eu vejo o porquê que eu sempre gostei de estudar, de isso, daquilo outro. E aí, dentre um período que eu fiz vários processos de treinamento de imersão, de buscar memórias, identificar crenças limitantes e tudo mais, eu cheguei num momento de uma lembrança que eu ouvi a minha mãe dizendo: se ela tivesse estudado, a vida dela seria diferente. Então aquilo veio uma crença fortalecedora em mim. Se eu quisesse ter uma vida diferente, eu teria que estudar. Então eu sempre fui essa apaixonada por estudar. A minha primeira formação foi jornalismo. Estudei 4 anos. Eu fui a primeira, juntando família de pai e mãe, a entrar numa universidade. Fui a primeira que me formei numa universidade. Então, eu vim quebrando várias barreiras e vários ciclos, né? Da minha família de origem. Então, fui a primeira a me formar numa universidade. E eu não entendia que eu estava quebrando o ciclo. Eu simplesmente queria fazer algo que o meu coração dizia. Sabe? Aquilo me guiava para lá. E aí, eu terminei minha faculdade. Na época, eu era estagiária numa empresa, onde eu cresci muito dentro dessa empresa, os 2 anos que eu estive lá. Acima de mim só tinha o dono da empresa, então eu tive minha experiência com liderança muito cedo. Eu tinha 21 anos de idade, eu já gerenciava uma equipe de mais de 30 pessoas. Dentre elas, a maioria eram homens. E ali eu aprendi muito na prática, na pancada mesmo, que era gestão, né? Não vou dizer que era liderança, porque eu achava que sabia liderar, mas eu não sabia. Eu era uma menina, gente, tinha 21 anos. Eu estava no processo de me conhecer na vida, eu estava no processo de tudo novo na minha vida. E eu tinha que comandar aquela galera ali, que muitas vezes eram pessoas muito mais velhas do que eu e que não aceitavam, não respeitavam a minha liderança. Então eu fui ali numa liderança muito na força, sabe? Na pancada, vai ter que me respeitar, vai ter que isso. Mas ao longo do tempo eu vi que não era assim que funcionava. Ou eu tinha o time do meu lado, trabalhando comigo, ou então eles estariam contra mim. Eu aprendi muito na raça, né? E aí fiquei nessa empresa no período que eu estava para me formar. Quando eu me formei, eu saí de lá para ir para o mercado de trabalho e atuar como jornalista. E aí eu fiquei 1 mês só, gente, atuando como jornalista. Eu entendia que aquilo não era para mim, eu não gostava. Eu fui trabalhar num jornal impresso e aquilo não tinha nada a ver comigo. E não era uma coisa legal. E os valores não batiam, os valores morais, né, do jornal não batiam com os meus princípios. E eu decidi sair de lá e voltar para o mercado de trabalho, fazer o que eu sabia de fazer de melhor, que era coordenar equipes, vender, lidar com inovação e tudo mais. E aí eu fui trabalhar numa indústria, que ela estava no processo de recuperação judicial na época, e essa indústria me contratou para eu estruturar o departamento comercial deles. Então, eu fui aquela que peguei uma empresa que não tinha recursos nenhum, mal tinha um computador para eu trabalhar, não tinha quase nada de estrutura, eles estavam numa recuperação judicial, e eles eram terceirizadores de produtos na época. Eles faziam papel seda, papel crepom para grandes marcas. E eles estavam desenvolvendo a própria linha deles. E eu fui essa pessoa que fui contratada para estruturar esse comercial. Então eu comecei organizando ali desde a tabela de preço, comecei organizando desde a captação de representantes para essa nova linha de produtos. Enfim, eu cheguei numa empresa que faturava em média 200 mil por mês e eu saí de lá depois de 2 anos, a empresa faturando ali quase R$1 milhão. Naquela época era 2010. E nessa época, um bichinho me picou, um bichinho chamado empreendedorismo, né? E eu fiquei apaixonada por aquilo, eu tive que construir um departamento, eu tinha que buscar recursos, eu tinha que, sabe? E aquilo foi assim, cara, que incrível isso. E ali ainda juntava essa minha vontade de empreender com a frustração de não estar atuando na minha área. Eu estudei 4 anos como jornalista e não atuava na minha área, então eu tinha uma autocobrança muito grande. Eu dizia, eu tenho que fazer alguma coisa com esse diploma, né? E aí eu abri minha primeira empresa, que foi uma agência de comunicação e marketing. Inclusive, essa empresa que eu trabalhava, que eu era CLT, ela era uma empresa que foi um dos meus primeiros clientes. Eu prestei serviço para eles.
por algum tempo, e foi muito legal, assim, eu fiz uma transição de carreira. Então, muitas pessoas eu vejo, né, chegam nas minhas mentorias, principalmente muitas mulheres que chegam na minha mentoria, querendo mudar de carreira, querendo começar algo novo. E eu digo, planeje uma transição de carreira. Então, durante 6 meses, eu fiquei como CLT e fiquei construindo a minha agência. Então, eu saía da empresa às 6 horas, chegava em casa umas 7h30, 8 horas. Então, ali eu ia trabalhando nos projetos que eu tinha, dos clientes que eu tinha conquistado. Finais de semana, eu ia fazer reuniões com clientes. Então, eu fui nesse movimento. Eu coloquei anúncios nas revistas regionais para captação de clientes. Então, durante o almoço, não tinha WhatsApp na época não, tá bom? Então, durante o almoço, eu ligava para as empresas, eu passava orçamento. Então, era assim que funcionava. E aí, 6 meses eu não estava mais conseguindo conciliar, e eu fui muito sincera com o meu gestor na época, eu pedi o desligamento da empresa, e aí ele falou assim, poxa, eu preciso que você treine outra pessoa, e eu fiquei ali uns 2 meses treinando outra pessoa para assumir o meu lugar. E aí eu fui para minha agência, então a minha agência, ela começou, gente, com um notebook pequenininho assim, que eu comprei na época da faculdade, muita vontade de fazer as coisas acontecerem, sabe? Eu me lembro que eu criei uma revista na época, uma revista regional também, o intuito da revista, eu sempre fui muito estratégica, tá? Eu não queria ter uma revista porque eu queria ter uma revista. Não, eu queria ter uma revista porque, através dessa revista, eu ia poder colocar o meu anúncio dos meus serviços e também eu teria ali contato com o comércio local. Então, eu ia até o comércio para vender o anúncio da revista e automaticamente eu já vendia os outros serviços da minha agência de marketing, que era site, e-mail marketing, toda a parte de criação, de brand, a gente fazia. E eu já oferecia para esse comerciante. Porque hoje, imagine só, né? Hoje já é desafiador, imagine antigamente. Você bater na porta do cara e falar assim, olha, nós somos uma agência de marketing, eu quero vender um projeto de comunicação para você, brand, site. Gente, o comerciante, ele tá resolvendo muitas outras coisas, a última coisa que ele vai olhar é para isso aí. Mas o anúncio, para levar mais clientes e tudo mais, era algo palpável, sabe? Que ele conseguia palpar. E aí era muito mais fácil, então o cliente já tinha essa confiança no trabalho que a revista gerava para ele, a gente fazia, sempre prezei muito pela qualidade da arte, do designer, e aí ele acabava contratando outros serviços, e a gente ficou aí com essa empresa durante 8 anos, e eu falo que essa empresa foi minha base, a minha estrutura, de muita coisa que eu sei hoje. Eu errei demais, assim, eu sabia ser uma boa vendedora, eu sabia ser uma boa criadora ali, uma boa marqueteira, mas eu não sabia ser empresária, tá bom? Eu não sabia contratar pessoas, então eu contratava pessoas que eram amigos, pessoas que eram familiares, pessoas que não tinham habilidades e competências para ocuparem aquele lugar ali dentro da minha empresa. Eu não sabia liderar, então eu não sabia pedir, eu não sabia delegar para essas pessoas, eu não sabia soltar o processo, construir processos e soltar o processo, então tudo era muito na minha mão, era muito centralizadora. Eu sempre dou esse exemplo, gente, a tabela de preços, ela era na minha cabeça. A tabela de preços da empresa era na minha cabeça. As pessoas perguntavam, quanto que é isso, quanto é aquilo? Na minha cabeça. Então, eu chutava o preço, sabe? Eu não dava informações concretas ali para aquele cliente. E aí, não é surpresa, né? Imagine uma empresa que só dependia de mim, uma empresa que só funcionava quando eu estava lá. O que aconteceu? Eu consegui quebrar essa empresa 2 vezes. Então, a primeira vez foi desafiador? Foi, mas a segunda foi mais ainda. Porque eu entendi que muitas coisas que eu estava errando, eu já sabia qual era o caminho. Mas eu não tinha coragem, decisão, tipo assim, pô, chega, não, agora é assim, ó, para trabalhar comigo é pá, 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 pá. Não tinha. E aí, nesse segundo momento, foi muito desafiador, porque eu não via uma luz no fim do túnel. E eu me questionava, sabe, como pode, num país, dentro da mesma economia, empresas do mesmo segmento ter resultados tão diferentes? É esse questionamento que eu quero trazer para você que tem uma empresa. Quem é a pessoa que tem mais sucesso dentro do seu segmento hoje? Qual é a diferença entre ela e você? É disso que a gente vai falar. E ali começou a me abrir muito essa luz, sabe? Eu comecei a estudar muito sobre histórias de empresário de sucesso. Eu comecei a estudar
O que aquelas pessoas faziam, o que elas sabiam que eu ainda não fazia. E tem algumas competências base para você ser um empresário, uma empresária de sucesso. Tem algumas competências que são fundamentais. Dentre elas, né, vou falar algumas aqui, a liderança. Você tem que ser um líder inspirador. Você tem que ser um líder que as pessoas tenham motivação e engajamento para trabalhar com você. Você precisa, sabe, olhar para a gestão de pessoas. A gestão de pessoas é conhecer quem é cada peça do seu time e sabendo se eles estão dando o melhor potencial deles dentro do seu negócio. Você tem que ser um líder inspirador. Eu falo, quando a gente vai contratar alguém, a gente faz uma venda para essa pessoa. A venda é o sonho da pessoa de trabalhar do nosso lado. As pessoas têm que sonhar trabalhar na nossa empresa. Elas têm que sonhar ter a gente ali, sabe, do lado delas. Porque essas pessoas vão valorizar a jornada dela. E eu não tinha essa questão da liderança, sabe? Muitas pessoas chegavam, contratavam pessoas, mas eram pessoas que estavam pelo dinheiro. E pessoas que assim, trouxeram muitos aprendizados para mim do que não fazer, do que fazer, do que não fazer, né? Então, uma das habilidades do empresário é a liderança. Outra habilidade, gente, visão sistêmica, visão estratégica. O dono do negócio precisa olhar além do negócio dele. Então, muitas vezes, se você está preso aí na sua operação do negócio, você só consegue ver os desafios, os problemas e oportunidades que estão dentro dessa caixa. Mas quando você sai dessa caixa, você começa a ver um mundo de possibilidades. E eu falo disso, muito disso dentro da minha mentoria. Eu falo de 3 pilares que são fundamentais. Dentre eles, né, gente, que todo empresário e empresária tem que buscar para dentro da sua empresa. São 3 pilares fundamentais. O primeiro deles, sabe qual é? Liberdade. O teu negócio tem que te oferecer liberdade. Você não montou uma empresa para você ser escravo dela. Você não montou uma empresa para você viver preso nela. Você tem que ter liberdade, sabe? Em vários sentidos. Liberdade de fazer aquilo que você acredita. Liberdade de escolher o que você quer, o que você não quer dentro da sua empresa. Que tipo de cliente você quer, você não quer atender. Você tem que ter liberdade financeira através do seu negócio. Você tem que ter liberdade geográfica, sabe? Liberdade de tempo, para você ter tempo com a sua família, para você ter tempo de qualidade com quem você ama. O segundo pilar é a escala. Você tem que olhar para o teu negócio e se perguntar como que eu escalo isso? Como que eu faço isso para mais e mais e mais pessoas? Como que eu multiplico o meu negócio sem necessariamente multiplicar a minha estrutura? Isso é escala e todo negócio é possível de escalar. Se você vende serviço, você pode escalar. Quer ver um exemplo? Quando eu fui buscar essa questão de escala para o meu negócio, eu atendia muito empresas individuais. Então, que chegavam na minha empresa e queriam um processo de coach na época, ou depois um processo de mentoria, e elas queriam a minha mentoria na empresa delas, para que eu pudesse caminhar junto com elas, pegar na mão mesmo e trilhar o caminho por toda a minha experiência. E aí, o que aconteceu? Chegou um momento que o meu negócio não era mais escalável, porque eu tinha uma agenda toda cheia de atendimentos. Então, tinha dias da semana que eu fazia 4 atendimentos de empresas online. Era 2 de manhã, 2 à tarde, ou era 2 de manhã, 1 à tarde e 1 à noite, sabe? Eu ficava o dia inteiro em mentoria. Era bom, era maravilhoso. Só que chegou um tempo que eu falei assim, ei, peraí, eu preciso escalar esse negócio. Então, como que eu fui escalar o serviço? Serviço de mentoria. Montei grupos. Então, hoje, todos os anos, eu trabalho com 4 empresas. 4 empresas. Eu escolho 4 empresas para eu mentorar individualmente. E aí, eu tenho grupos de mentoria. Então, hoje, a gente tem o grupo GMX, que é de mentoria empresarial. A gente tem o grupo Elite de Vendas, que é de mentoria de vendas. Então, geralmente, quem está no GMX está no Elite de Vendas também. Eu tenho o grupo Master Mulheres em Ação, que é a minha mentoria, que a gente tem encontros quinzenais. Quem está no Master está no Elite de Vendas também. E a gente tem a mentoria Águia. Então, são grupos que eu criei para escalar a minha hora. O que é a escala? De 1 para muitos, né? Então, é a minha mesma hora ali, só que eu ofereço isso para 5, para 10, para 15, para 20, para 30 pessoas. Então, dependendo das turmas. E aí, eu consigo o quê? Multiplicar. Então, imagina que eu precisaria de... geralmente, as sessões são de 2 horas de sessões, né? Para eu atender 30 pessoas, eu precisaria de 60 horas no mês de atendimento.
E eu faço isso em 2 horas. Então, isso fica melhor para mim, fica melhor para o cliente também, porque quando ele está dentro de um grupo, o grupo troca, o grupo se ajuda, o grupo aprende, fica mais acessível financeiramente também para eles, porque o valor é diferenciado de uma mentoria em grupo e de uma mentoria individual. Então, fica bom para todo mundo. Então, esse é um processo de escala que você pode olhar para o seu negócio. Como que você faz de um para muitos, de você para muitos, né? Aí, teve uma sessão de mentoria que eu estava ensinando isso para as minhas mentoradas. E aí, teve uma mentorada que pegou e falou assim, no meu negócio eu não consigo. Ela é podóloga. No meu negócio eu não consigo escalar. Eu falei, consegue? Todo negócio possível escalar. Ela falou, como que eu escalo? Eu sou uma só. Eu falei, justamente, você para de ser uma. Que tal você criar um método, um processo, porque ela é incrível no que ela faz, e você ensinar outros podólogos no seu método e no seu processo, onde você pode montar turmas de curso ensinando a sua técnica, e você pode ter 5 pessoas numa turma, 10 pessoas em outra turma, e essas pessoas, você vai selecionando as melhores pessoas e coloca para trabalhar para você. Então, você passa a ter resultado não só pelo trabalho que você faz, mas pelo trabalho que as pessoas estão gerando para você. Isso é um processo de escala, entende? É quando você não precisa estar lá para vender 2, 3, 4, 5, 10 vezes mais. O teu negócio é escalável. Então, isso trazendo para o negócio mais de serviço, tá? A parte do varejo também. Super escalável. Então, para você escalar suas vendas, né? Numa loja física, por exemplo, talvez você vai ter que aumentar o ambiente, melhorar o mix, contratar mais pessoas, mas você pode abrir multicanais de vendas no varejo para escalar suas vendas. Então, você pode ter vendas, dependendo do seu segmento, pelo iFood, por esses aplicativos de catálogo de vendas. Você pode ter Mercado Livre, Shopee, nos marketplaces. São formas de você escalar. Então, uma única unidade, uma única estrutura consegue vender de forma escalável, sabe? Isso é um processo de escala. Enfim, para todo segmento dá para escalar. E aí vem o terceiro pilar, que é a recorrência. É como que a gente cria um ecossistema de vendas que todos os meses, mesmo que você não vender, você tenha uma previsibilidade de receita. Isso é o jogo da recorrência. É o que acontece, gente, com a Netflix, é o que acontece com o Spotify. Eles têm ali planos de assinatura, onde todos os meses eles têm uma receita previsível de acordo com quantos assinantes eles têm. Isso é recorrência. Então, esse é o jogo dos negócios que estão crescendo, dos negócios que estão prosperando, são esses 3 pilares. Quais são? Liberdade, escala e recorrência. Então, você, como empresária, como empresário, tem que estar com o seu radar aí. Se hoje o teu negócio não te dá liberdade, essa liberdade precisa ser construída. E você olhar para os seus pontos cegos aí, que a gente vai falar um pouco deles aqui hoje, o que eu tenho que melhorar para construir essa liberdade? Segundo pilar, escala. O que eu tenho que fazer para escalar? Porque se eu não estou aqui, o meu negócio não flui, meu negócio não vende, tem algo muito errado. Meu negócio precisa andar sem que eu esteja lá. E o terceiro, gente, recorrência, né? É ter renda previsível dentro do seu negócio. Então, esses pilares trazem muitos conceitos para a gente de quais são os pontos de melhoria. E aí, você, como dona, como dono, tem que avaliar, principalmente, gente, as metas do seu negócio. Não tem como você ter um negócio de sucesso se você não tem metas. Recentemente, eu estive numa reunião com um casal de empresários e eu falei muito sobre isso, de metas com eles, né? Eu falei assim, gente, a meta, eles não têm metas na empresa. Eu falei assim, a meta é o Waze, tá bom? A meta é o Waze. O que o Waze faz? Ele só consegue calcular o melhor destino quando a gente coloca. Ele só consegue calcular, né, a melhor rota, o melhor trajeto, quando a gente coloca o destino. Esse é o Waze. Então, você colocou que você quer ir para o Rio de Janeiro. O que ele vai fazer? Ele vai identificar onde você está e vai criar a melhor rota para você chegar lá. Quando você não coloca para onde você quer ir, ele não vai te direcionar para lugar nenhum. Ele vai ficar parado. E assim também é a nossa empresa.
Se a gente não coloca uma meta para onde queremos ir, nós vamos ficar parados. Nós não vamos criar esse movimento do agir, de criar ação, de criar a estratégia. Eu vou explicar para vocês um pouquinho de como eu faço dentro das minhas empresas e como eu ensino os meus clientes também de mentoria, os meus mentorados a fazerem na empresa deles. Então, primeiro a gente faz um planejamento do ano, a gente chama de planejamento estratégico do ano, de visão mesmo, o que a gente quer para a empresa nesse ano, para o nosso negócio, em termos de estrutura, em termos de investimentos, em termos de, primeiro, o que a gente quer, o que a gente quer alcançar, quem que a gente quer ser esse ano, como que a gente quer se posicionar, qual o propósito que a gente vai buscar, que a gente vai lutar esse ano. Qual é esse propósito? Vai ser ampliação, vai ser reforma, abertura de novas unidades, qual é o propósito de crescimento que a gente tem para o nosso negócio? Feito isso, a gente vai para os números. Ok, vamos olhar os números anteriores. Qual foi a média de venda mensal que nós tivemos? Então, pega lá, de janeiro a dezembro, qual foi a média de vendas? Qual foi o ticket médio dessas vendas? Quais foram os produtos mais vendidos? E através desses indicadores, a gente começa a projetar o próximo ano. Então, para eu fazer tudo isso, que é o meu propósito, quanto de receita a minha empresa tem que ter? E aí eu vou conhecer as minhas despesas também. Então, eu tenho que ter muito claro um DRE da minha empresa. Os números não mentem. E em cima disso, poxa vida, o que eu quero alcançar, qual o propósito como negócio, eu vou entender os meus números como foram e vou projetar os números como vão ser. E claro, né, gente, que tem várias formas de a gente fazer isso. Estou explicando aqui para vocês de uma forma muito rasa, só que a gente levanta muitos indicadores para realmente construir essa rota, que é a rota do Waze, esse mapa do que a gente tem que seguir. Porque hoje eu vejo muitas empresas incríveis sem um mapa, sem uma rota. E aí ficam perdidos. É a mesma coisa de você estar num lugar desconhecido sem um mapa, sem a rota. Às vezes você é inteligente, é corajoso, é isso e aquilo, mas você está num deserto sem rota, você vai ficar circulando, vai buscar só sobrevivência onde tem água, e vai se perder. E isso vai gastar sua energia, até a hora que você não sabe mais para onde você está indo, só continua indo, né? Zona de sobrevivência. E aí, a gente pega todos esses indicadores e vamos projetar o próximo ano. Então tá, então em janeiro, qual que vai ser a nossa meta? Então tem um podcast que eu fiz aqui também, inclusive eu vou marcar aqui para vocês, que a gente fala de metas cascatas, eu ensino sobre isso, meta bronze, prata e ouro, que é um sistema também que eu uso dentro da metodologia Elite de vendas, que é a marca registrada pela minha empresa. Então a gente coloca isso lá. E aí fica muito mais fácil de você direcionar o seu time, de você pensar nas estratégias. Então a gente pega o calendário sazonal do ano. Então, o que tem em janeiro? Férias, fevereiro, geralmente, fevereiro, março, carnaval, abril, Páscoa, maio, Dia das Mães, junho, namorados, julho, inverno, agosto, Dia dos Pais, setembro, primavera, outubro, Dia das Crianças, né? Novembro, Black Friday e dezembro, Natal. A gente pega esse calendário sazonal e a gente já consegue projetar que ações a gente vai fazer, que campanhas a gente vai fazer. Não dá para hoje você ter uma empresa e você à mercê da sorte, você ficar reativo, sabe, passivo, só esperando receber. Não, você tem que agir. E quando você tem um mapa, o mapa certo, você vai ter essa ação para agir. E é muito do que a gente trabalha dentro das minhas mentorias, dentro dos métodos. E eu tô compartilhando isso aqui com vocês. Nunca falei assim abertamente como que funciona, tá? Então, eu resolvi gravar esse podcast para falar aqui. Que muitas vezes você tem, assim, tudo. Você tem um produto bom, você é uma pessoa incrível, mas você não tem um mapa para seguir. E aí você fica perdido. Então, o que é uma mentoria? Mentoria é quando você recebe um mapa de alguém que já é muito bom em alguma coisa que você ainda não é. Então, às vezes, você já fatura muito bem. Você já é incrível, sabe? Mas ainda falta melhorar a parte de marketing. Falta melhorar a parte de vendas, falta melhorar a parte de liderança. Tem alguma área aí que falta melhorar? Busque alguém que possa te ajudar.
E aí, se você foi com a minha cara, busque a mim. Tá aqui os meus contatos aqui nesse podcast, sabe? Aqui na empresa a gente tem muitas ferramentas, a gente tem um time realmente que vai levar você para o próximo nível, vai fazer você olhar para os números, para os detalhes do seu negócio, para que você possa aí crescer e evoluir cada vez mais. Então, para de ficar na tentativa e erro, para de ficar aí, não, para com isso. Por mais quanto tempo você consegue? Então, a gente está aí no encerramento de um ciclo de um ano para iniciar o próximo ano. E o momento de você ter clareza do que você quer para o seu negócio, para a sua empresa é agora. Para você prosperar, quando você prospera nos seus negócios, você leva essa prosperidade para sua família automaticamente. Sabe, é um efeito cascata. Se você não prospera, essas coisas não vão bem no seu negócio, a sua família não prospera, a sua família não vai bem. Então, sabe, é você realmente pagar o preço, ter humildade. Poxa, eu preciso aprender, eu preciso estar dentro de uma mentoria, eu preciso, sabe, fazer alguma coisa. Então vai, paga o preço. E eu vejo muitos empresários e empresárias falando, poxa vida, esse ano as coisas foram difíceis, foram isso. Quantos cursos você fez para melhorar isso? Quantos livros você leu para melhorar isso? O que você fez para melhorar? E muitas vezes não fizeram nada, só estão esperando as coisas mudarem. Não vai mudar. As coisas não vão mudar. Quem muda é você. Quem muda é você. Então, prepare, sabe? A sua mente em primeiro lugar. Vamos falar um pouco do método, tá? Então, hoje, você que está chegando aqui, na minha empresa, eu tenho alguns negócios, algumas empresas, mas a minha empresa de treinamentos, o Instituto Guscuma, como que a gente divide tudo isso, né? Às vezes as pessoas olham assim, nossa, mas o que a Priscila pode me ajudar? Vou dar essa clareza para vocês. Nós temos alguns pilares, algumas trilhas, tá? Então, eu tenho uma trilha que é voltada para empresas. Desde 2018, a gente tem trilhas empresariais, mas eu já atuo no segmento de empresa desde a época da minha agência lá, tá? Então, a minha agência, eu fiquei com ela até o finalzinho de 2017. Em 2018, eu fundei o Instituto Guscuma. Só que nesse período, voltando um pouquinho lá na minha história, da agência, eu quebrei ela 2 vezes. Toda a segunda vez, eu fui buscar capacitação e autoconhecimento, né? Que eu vi que a pecinha que tinha que ser ajustada ali era eu, não era a equipe, não era o mercado, e eu que precisava mudar. E quando eu mudei, as coisas mudaram. E ali, com tudo que eu estava aprendendo, eu comecei a mostrar novos caminhos para os clientes que eu tinha de marketing. Eu comecei a treinar os times deles e eu fui me apaixonando pelo autoconhecimento. Então, mais uma vez, eu fiz uma migração de carreira. Então, presta atenção. Quando eu era CLT, eu migrei para construir a minha empresa, que é a agência de marketing. Da agência de marketing, eu fiz uma migração para a minha empresa de treinamentos. Então, teve um preparo, uma migração. Migrei para a empresa de treinamentos, então, durante muitos anos, eu dediquei 100% para a empresa de treinamentos. E aí, depois, eu comecei a abrir outros negócios, a ter outras empresas. Então, são formas que a gente vai se encontrando ao longo da vida. E aí, o que acontece, né? O que eu percebi, né? Em 2022, eu criei uma trilha voltada para mulheres. Por quê? Porque eu sempre fui aquela líder, aquela empresária que fazia, que acontecia, pá. Mas em 2021 aconteceu algo muito grandioso na minha vida, que eu me tornei mãe pela primeira vez, que nasceu a Serena. E ali eu entrei num momento de muitos conflitos, assim, profissionais, empresariais e pessoais, familiares. Porque eu sentia a culpa de tudo, né? Então, eu queria ter a mesma dedicação, o mesmo tempo, né, de dedicação, na verdade, com o trabalho. Queria continuar trabalhando 10, 12 horas por dia, agora tendo uma filha. Só que as duas coisas não casavam, porque ela dependia da minha atenção, ela dependia de mim. Então, as coisas eram muito distantes. E aí, eu precisei fazer várias adaptações, passei por um processo, sabe, de, poxa, será que é isso que eu quero? Será que eu não quero? Aqueles momentos que a gente vai refletindo, que são os momentos de caos, que vem para trazer harmonia, que vem fazer a gente refletir na nossa vida. E aí, passando esse momento que eu consegui começar a ter aquela harmonia, definir os meus papéis, né? Poxa, aqui eu sou a mãe, aqui eu sou a empresária, aqui eu sou a esposa. Comecei a ter mais clareza sobre isso, porque era tudo muito novo para mim. Eu sabia ser empresária, ser a mentora e a treinadora, mas eu não sabia conciliar isso com a maternidade, que
tava descobrindo, né? Dizem que quando nasce uma criança, nasce uma mãe. E aí, o meu lado esposa também ficou bem bagunçado com tudo isso, né? E aí eu falei assim, caramba, né? Eu com toda essa bagagem, com toda essa pancada de formações e treinamentos, estou passando por isso. Imagine as mulheres que não teve acesso ao que eu tive, de conhecimento, de tudo mais. E ali começou algo novo, assim, querer bater no meu coração, que era construir algo voltado para mulheres, o ambiente fosse seguro, para elas se exporem, para elas falarem de seus desafios e tudo mais. E nasceu a mentoria Mulheres em Ação, a primeira mentoria, né, Mulheres em Ação, em junho de 2022. E ali começou um novo movimento na minha vida e que eu fui, sabe, entendendo a importância do servir, do apoiar, e hoje nós temos aí, no momento que eu estou gravando esse podcast, 9 turmas concluídas da mentoria Mulheres em Ação. Então, em janeiro de 2025, a gente vai lançar a turma 10, e entre a turma 9 e 10, a gente lançou a turma especial, que é uma turma especial para o final do ano, onde a gente vai selecionar 10 mulheres para acelerarem a vida e as carreiras delas. E o que é importante, gente, falar sobre o método, né? Como que eu cheguei nesse método? Quando eu fui fazer o Mulheres em Ação, eu fiquei me perguntando assim, o que eu fiz na minha vida que deu certo? O que eu aprendi? O que eu apliquei de tudo que eu estudei que me gerou mais e melhores resultados? E eu fiquei nesse questionamento. Porque a gente vai aprendendo, vai fazendo, e a gente se esquece como que a gente era, né? E aí chegou o momento que eu entendi que eram alguns pilares fundamentais, eu quero falar deles para vocês. O primeiro, a mentalidade. A minha mente chegou primeiro, antes do resultado chegar. Então, todas as vezes que eu mentalizei, que eu dei clareza do que eu queria, as coisas aconteceram. Segundo pilar, estado emocional, frequência vibracional. Quando eu alinhei a minha frequência vibracional com os meus objetivos, com os meus sonhos, eu atraí situações muito mais rápidas para acontecer na minha vida. Eu desbloqueei muito rápido. O terceiro pilar, comportamento, mudanças de hábitos. A constante mudança de hábitos, de paradigmas, sabe? De crenças limitantes, esses comportamentos mudando constantemente. Aquilo que eu comecei a fazer muito me gerou bons resultados, porque ninguém fica bom naquilo que faz pouco. E esses 3 pilares, mentalidade, frequência vibracional e comportamento, são os 3 princípios para a mudança de vida de qualquer pessoa. E eu peguei esses 3 pilares e consolidei nos 10 passos da mentoria Mulheres em Ação, onde, no primeiro 1 mês e meio, as mentoradas passam por esse mergulho do dentro do eu, do autoconhecimento delas. Vão entender sobre o processo de autossabotagem, termostato de merecimento, mente turbulenta, vai mergulhar dentro dela. E no segundo momento, 1 mês e meio depois, elas vão trabalhar a carreira e as empresas delas. Por quê? Porque elas vão entender que o reflexo que tem, o resultado que tem na empresa é reflexo de quem elas são. Quando elas crescem aqui, a empresa cresce aqui. Porque quando você cresce, quando você amplia a tua mentalidade, você não cabe mais dentro de uma caixinha. Essa caixinha tem que ampliar, tem que romper. Por isso que a maioria das mulheres que entram dentro da mentoria, elas são empresárias e elas dobram, fazem 3, 4 vezes mais o faturamento que elas faziam antes. Mulheres que querem empreender, tiram projetos do papel e elas saem de 0 faturamento para 10 mil, 20 mil, 30 mil reais de faturamento, aplicando o nosso método. É isso que acontece. Sabe, quando você tem um método, tem um mapa de quem percorreu esse mapa. E aí, criando essa questão da trilha, né, para mulheres, eu fui me especializando em outras áreas. Então, no meio disso tudo, gente, eu fiz um MBA de marketing lá na época da minha agência. Depois fui fazer algumas especializações, muitas formações. Eu vou deixar o link da minha bio aqui para vocês terem acesso. Eu não sou essa pessoa que você vai me ver num vídeo com um monte de certificado na parede, porque para mim
O que eu tenho de mais valor é aquilo que eu faço com que eu aprendo, né? Então, eu sou essa pessoa e às vezes as pessoas, mas você é formada em quê? Eu falo, meu amor, eu tenho uma lista, eu tenho até preguiça de falar. Mas vem comigo aqui no que eu posso te agregar agora. Não se apega aos meus certificados, não, mas no que eu posso transformar a sua vida agora. E é um pouco sobre isso, sabe? Um pouco do servir. E é isso que grita muito no meu coração, sabe? De eu conseguir levar para as pessoas essa visão, essa clareza do óbvio. O óbvio precisa ser dito. Então, quando eu falo para o empresário, para uma empresária, olha, ajusta isso. Vamos colocar um CRM no seu setor comercial. Vamos colocar o funil do Elite de vendas para rodar, para ativar prospecção. Vamos qualificar melhor os seus leads. Vamos aumentar o ticket médio. Vamos fazer a oferta. Vamos estruturar tal campanha. Quando eles pegam isso e eles executam isso e tem um resultado, eu falo, meu Deus, é sobre isso, sabe? É sobre fazer empresas prosperarem, é sobre fazer pessoas prosperarem, é sobre ver um colaborador ser promovido dentro da empresa porque ele passou por um treinamento de vendas, de liderança comigo, de atendimento, que seja, e é fazer parte da vida das pessoas. Isso para mim é legado, sabe? E eu sou apaixonada por isso. Sou apaixonada por ver pessoas florescerem. É um pouco disso que eu faço. Então, você que está aqui, que é empresária, pode ter certeza. Empreender é a maior escola de crescimento que você poderia ter na tua vida. Empreender é a maior escola de fortalecimento mental, emocional e comportamental. Então, agarre essa oportunidade e faça dela a melhor para você ir para o próximo nível. Parabéns pela sua coragem. Se você quer empreender, comece certo, sabe? Comece com direcionamento. Não precisa ser na tentativa e erro, assim como eu comecei, assim como muitas pessoas começaram. Porque talvez lá atrás não tinha acesso a tanta informação, a tantos métodos, a tantas pessoas que poderiam ajudar. Então, caro é não ter uma mentoria, caro é não estar numa mentoria. Invista em você e todo esse investimento, ele volta. Eu falo, quem paga a mentoria não é a empresa que entra, é a empresa que se torna. Quem paga a mentoria não é a pessoa que entra, é a pessoa que você se torna, né? Então, esse podcast foi muito para mostrar para você essa visão, assim, sabe? E eu sou apaixonada. Me fala o BO, que eu mostro a direção. Eu sempre abro umas caixinhas de perguntas lá no Instagram, né? Me fala o BO, que eu mando a direção, que é sobre isso. Que é sobre eu ter essa mente voltada para a solução, para resultados e direcionar você. E eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo todos os links dos nossos programas, o meu contato do WhatsApp. E se você quiser bater um papo, como eu posso ajudar você na sua empresa, no seu negócio, na sua equipe, treinamento para o seu time, pode me chamar. Vamos bater um papo, sem compromisso nenhum. Pode ter certeza que você já sai desse papo com muitos insights, com muitas direções para realmente fazer o que tem que ser feito, certo? Muito bem. Chegando ao fim aqui, esse episódio do podcast Fala Pri, eu quero agradecer demais a sua audiência, obrigada por estar aqui comigo, que a gente possa ir por mais 80, mais 80, mais 80, mais 80 e muitos episódios do podcast Fala Pri, que a gente possa evoluir, que a gente possa prosperar, que você possa se conectar, tem mais de 80 episódios aqui para você assistir, então já bora maratonar, compartilhe também esse podcast com alguém que você conhece, um empresário, uma empresária, alguém que possa tirar valor desse podcast. Coloca aqui para mim qual foi a chave que virou, o que você aprendeu nesse podcast, deixe sua curtida também. E já ative as notificações, porque semana que vem, segunda-feira, tem mais um episódio do podcast Fala Pri, certo? E eu quero agradecer aos nossos apoiadores e patrocinadores. Sim, gente, para tudo isso acontecer, tem muita gente envolvida. Então, em primeiro lugar, quero agradecer a minha produtora Artes Filmes, que desde 2020 cuida de todo o meu conteúdo, de todo o material que eu levo aí para vocês, com essa excelência em tecnologia e em qualidade, para chegar a melhor comunicação até você. Quero agradecer ao nosso patrocinador oficial, que é a Geolaser, a Geoestética Avançada, a unidade de Arujá, pelo patrocínio do nosso podcast Fala Pri, por acreditar no nosso trabalho. Então, você que é ouvinte do podcast Fala Pri, que é da região de Arujá e região, do Alto Tietê aqui, e tem a disponibilidade de ir até a Gil de Arujá, tem um convite para você. Vou deixar um presente, na verdade. Tem um formulário aqui que você vai preencher e vai ativar um voucher para ganhar uma revitalização facial. É isso mesmo. Só falar que viu no podcast Fala Pri, o departamento de agendamento entra em contato com você
e vai agendar o melhor dia e o melhor horário para você ir lá se cuidar. Gente, pensa uma clínica linda, maravilhosa, sabe? Todas as vezes que eu vou lá, eu saio renovada. Eu falo, eu mereço isso e muito mais, tá bom? Ó, beijo. Opa! Quase caiu. Beijo no seu coração, fica com Deus. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.